Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos estudar mais um assunto muito importante na área de sintaxe. Nós vamos falar hoje sobre adjunto adnominal. Como vocês devem saber, o adjunto adnominal é um termo acessório da oração. O que significa isso? Significa que esse termo não é fundamental na oração. Eu posso retirar que eu vou continuar com o entendimento da frase que foi dita. Bom, toda vez que cair uma questão para você sobre adjunto adnominal, a primeira coisa que você deve procurar é o substantivo. De novo, se cair alguma coisa de adjunto adnominal, você deve procurar o substantivo. Por quê? O adjunto adnominal serve para caracterizar esse substantivo. Vou dar um exemplo aqui para você. Se eu tivesse a palavra, por exemplo, parede. Olha aqui, parede é um substantivo. Tudo que eu colocar diretamente ligado a essa palavra, eu vou considerar como adjunto adnominal. Foi? Não? Vamos dar uma olhada nesses exemplos que eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei aqui primeiro os alunos das escolas militares, certo? Então, a questão diria assim: quantos adjuntos adnominais eu tenho nessa frase? Primeira coisa que eu procuro, substantivo, alunos. O que está determinando esse aluno? É um aluno qualquer? Não, são os alunos. Então, eu diria que esse artigo aqui é um adjunto adnominal. É um aluno qualquer? Não, são os alunos das escolas militares. Então, esta expressão toda aqui eu vou chamar de adjunto adnominal. Daqui a pouco a gente vai falar que isso é uma locução adjetiva, tá? Ok, eu tenho os e tenho essa expressão, mas eu tenho outro substantivo aqui, ó, certo? Então, militares está ligado também às escolas. Então, eu vou dizer que esse militares também é um adjunto adnominal de militares. Então, nessa frase eu teria 1, 2 e 3 adjuntos adnominais. Aí você pode perguntar, e esse das, você não vai considerar? Das é de mais as. A preposição não entra como adjunto adnominal, ele apenas compõe a locução adjetiva aqui, ok? Vamos dar uma olhada numa outra frase. A minha aprovação é certa. Qual é o substantivo? Aprovação. Beleza? O que está ligado diretamente? O que está determinando essa aprovação? Eu posso falar a aprovação e eu posso falar aqui minha aprovação. Então, esse artigo é um adjunto adnominal, minha também é um adjunto adnominal. Aí, certa também está ligado à aprovação, mas observa, certa é um adjetivo, ok? Mas esse certo está do outro lado do verbo, tá? Os adjuntos adnominais, eles devem ficar grudados aos substantivos, não podem estar do outro lado do verbo. Vamos falar isso aqui daqui a pouquinho. Vamos pegar um outro exemplo aqui, os 3 alunos do Visão. Qual é o substantivo? Aluno. O que está ligado a alunos? Eu posso falar os alunos, 3 alunos. Então, eu tenho adjunto adnominal aqui, adjunto adnominal aqui também. E aqui, do Visão, está ligado a aluno. Então, é um adjunto adnominal também. Deixa eu falar uma coisa contigo. Toda vez que você pegar um termo com preposição, do Visão, das escolas militares, e esses termos estiverem ligados a um substantivo concreto, ó, aluno é um substantivo concreto, isto vai ser uma locução adjetiva, tá? E toda vez que eu tiver uma locução adjetiva, eu tenho um adjunto adnominal. Vou fazer um resuminho aqui para você. Olha só, eu tenho aqui um substantivo. Ok, meu substantivo está aqui. O que pode ser adjunto adnominal, então? Eu posso ter um artigo. Sempre que eu tiver um artigo ligado a um substantivo, vai ser um adjunto nominal. Eu tenho aqui um pronome. Não são todos os pronomes, mas se esse pronome estiver ligado diretamente ao substantivo, ele vai ser considerado também um adjunto adnominal. O que mais? Eu posso ter um numeral. Numeral, 2, 3, primeiro, segundo, tá? Primeiro aluno, dois
livros. Então, se tiver um numeral ligado a um substantivo, ele é considerado também adjunto adnominal. E o que nós temos mais? Um adjetivo. E temos também uma locução adjetiva. Essa locução adjetiva a gente vai falar em outro momento, ok? Na segunda aula que vocês vão receber, nós vamos tratar mais dessa locução adjetiva, porque ela se confunde muito com, podemos falar também no complemento nominal. Então, eu vou abordar mais essa questão da locução adjetiva quando a gente for tratar da diferença entre o adjunto adnominal e complemento nominal. Tranquilo até aí? Então, o que a gente tem que saber? Procura um substantivo. No próprio título disso, ó, adjunto adnominal, eu tenho o substantivo aqui, ó, adjunto. Este adnominal, de uma certa forma, está caracterizando esse adjunto. Então, esse adnominal também seria um adjunto adnominal. Vamos ver outros exemplos aqui, ó. O que eu disse para vocês, o adjetivo ele pode ser um adjunto adnominal, certo? Mas toda vez que você encontrar um adjetivo, lembra sempre o seguinte, o adjetivo só tem duas funções sintáticas na vida dele. O adjunto ele pode ser um adjunto adnominal ou ele pode ser um predicativo. Predicativo. Adjunto adnominal, como eu disse, é aquela palavra que caracteriza o substantivo. Ele está sempre ligado a um substantivo. O predicativo não. O predicativo ele vai indicar um estado ou uma qualidade desse substantivo. Desse substantivo ou um pronome também pode ser. Então, observem aqui. Se eu dissesse assim... Vou botar essa frase aqui bem curta, só para a gente entender. Se eu disser, a garota chegou linda, podia colocar aqui, chegou linda à escola, mas vamos deixar só esse pedaço. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que este linda aqui é o estado que ela se encontrava no momento que ela chegou à escola. Ok? É um estado. Eu não estou dizendo que era linda. O que ela fez? Ela se maquiou, se produziu toda e quando ela chegou em um determinado local, ela estava linda. É um adjetivo. Mas esse adjetivo eu vou classificar como predicativo. Ele está aqui apenas indicando o estado que esse substantivo aqui se encontrava no momento que chegou. Agora, se eu dissesse assim, olha aqui, ó, a garota linda chegou. Duas frases aparentemente iguais, ok? Eu tenho o adjetivo aqui linda e eu tenho o adjetivo linda aqui também. Só que esse linda está colado, grudado ao substantivo garota. Neste caso, eu vou considerar isso aqui como adjunto adnominal. Como que eu explico isso? Então, essa menina, essa garota, ela é linda por natureza. Ela já saiu de casa linda, ela fica em casa linda. Linda é uma característica própria dela, então isso é um adjunto adnominal. Quando eu digo que ela chegou linda, linda não é uma característica dela, é só um estado. De maneira prática, como é que a gente resolve isso? O adjunto adnominal ele tem que estar sempre grudado a um substantivo. Ele não pode ter a presença do verbo. Se ele estiver do outro lado do verbo, não é adjunto adnominal. Então, repetindo, para ser adjunto adnominal, ele tem que estar colado ao substantivo. Tá? Ele não pode estar do outro lado do verbo. Eu poderia ter uma situação assim, ó.
Por exemplo, o dia estava claro. Claro é um adjetivo, né? Mas o que acontece aqui? Claro está fazendo referência a dias? Está fazendo referência a dias. Mas se observa que claro está do outro lado do verbo. Nós temos um verbo aqui, estava no meio. Vou classificar isso como adjunto nominal? Nunca. Isso vai ser chamado de predicativo. Predicativo de quem? Está fazendo referência a quem? Ao dia, que é o sujeito da oração. Então, eu vou chamar de predicativo do sujeito. Ok? Então, adjunta de nominal é um termo acessório. Por quê? A informação mais importante que eu estou te passando é que a garota chegou. Linda é só um complemento dessa informação. Ela não é tão necessária, segundo a gramática. Então, teoricamente, eu poderia retirar que a minha informação principal está clara. A garota chegou. Certo? Então, esse é o princípio, é o início para você entender bem o que é um adjunto adnominal. Lembrando, ele pode ser artigo, ele pode ser um numeral, ele pode ser um pronome. Por exemplo, se eu dissesse assim, olha aqui, ó. Se eu dissesse assim, vou apagar aqui. Os meus 3 amigos de infância. Então, acho que eu teria tudo aqui, ó. Os meus 3 amigos de infância. Te perguntam, qual é o adjunto adnominal dessa expressão? Você procura o substantivo, amigos. O que está ligado a amigo? Olha só, os amigos, que é um artigo, isso pode ser um adjunto nominal. Meus amigos é um pronome, adjunto adnominal. 3 amigos, numeral, adjunto adnominal. Como esse substantivo amigos é um substantivo concreto, se depois dele tiver um termo com preposição, a gente vai chamar isso aqui de locução adjetiva, ok? Locução adjetiva. Toda vez que você tiver uma locução adjetiva, você tem um adjunto adnominal. Dá um outro exemplo aqui, ó. Aquele relógio de parede. Então, o que eu tenho? De novo, o que a gente faz? Procura o substantivo. Qual o substantivo? Relógio. O que está ligado a relógio? Aquele. Então, isso é um adjunto adnominal. Por acaso, é um pronome. Aí eu observo, relógio é um substantivo concreto, tá? Relógio é um substantivo concreto. Depois desse relógio, tem um termo ligado a ele com preposição? Tem. Como é que eu vou chamar isso aqui? Isso é uma locução adjetiva, certo? E toda locução adjetiva tem a função sintática de adjunto adnominal. Fácil, né? Fácil. Isso é uma questão que cai nas provas. Se você entendeu isso bem, provavelmente você vai acertar. Obrigado.